Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do Licitação em Foco, o podcast do Grupo Sabado, trazendo para você aqui informações sobre o mundo das licitações e também parceiros que a Sabado tem ao longo destes anos de atividade. Hoje está comigo para bater um papo especial Augusto Nedel, ele que é diretor hoje do Grupo AGK, e a gente vai bater um papo bem especial aqui ao longo destes próximos instantes. Convido você a seguir conosco. Antes de qualquer coisa, Augusto, bem-vindo aqui a Sabado, muito obrigado por ter aceito esse convite de vir aqui falar um pouco da tua empresa, falar um pouco também desse mundo das licitações. Bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra poder estar aqui participando do programa com vocês, muito obrigado. Coisa boa, né? E antes, perguntar como foi essa ideia, né, do surgimento do Grupo AGK, da empresa, né? A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, de fato, com essa nossa conversa, e você falou que foi seu pai que idealizou, e garanto que conversas que você já tenha tido com ele, como foi essa iniciativa, onde que ele viu essa oportunidade de negócio? A empresa surgiu, meu pai é engenheiro agrônomo, né, trabalhava em multinacional. A ideia surgiu, de certa forma, sem querer, né, isso lá pelos anos 90, eu tinha 7 anos por aí, o pai se tornou sócio de uma imobiliária em Pelotas. E aí ali, mas o pai continuava com a atividade dele normal, mas ele era sócio da imobiliária e ele trabalhava menos, assim, não trabalhava presencialmente aqui, porque o pai viajava e tudo. E aí alguns clientes pediam, para fechar os contratos com as construtoras, tinha que ser passado por fax. E aí foi o fax o começo da história toda. Talvez tu nem conheça o fax, né? Não, eu sei da existência, mas não cheguei a usar. E aí o pai pegou e começou a vender fax na época, não sei se tu lembra, era caríssimo o telefone, então ele começava a alugar o fax ali, era caríssimo para tu comprar um fax, e ele começava a alugar o fax para mandar contrato e tal. Aí um primeiro cliente dele, vamos dizer assim, pediu para comprar um fax para ele começou a vender as bobinas, daí surgiu a empresa, vamos dizer assim. O nome da empresa começou como Central de Formulários. E minha mãe, casada com ele na época, ela ajudava ele nesse sentido, nessa empresa Central de Formulários. A minha mãe é professora estadual, né? Mas cuidava da gente, mas também dava um jeito de ajudar ele a tocar a empresa enquanto ele continuava com a atividade principal dele, que era trabalhar numa multinacional, né? Certo, e a partir disso o acompanhamento da evolução tecnológica, né? A gente está falando do fax, hoje a gente tem impressoras em rede, enfim, tem um mecanismo diferente de trabalho e o acompanhamento disso tudo. Nós estamos chegando no fim de um ciclo, né? Porque a impressão, ela praticamente vai deixar de existir, né? Nós só não sabemos quando, mas que ela está indo para o fim do ciclo, assim, né? Então, ela chegou num nível e agora vai ser tudo digital, né? Dificilmente as pessoas vão imprimir, né? Então, a empresa do pai acompanhou todo esse ciclo, né? Aí, no final do ano passado, ali em abril, a gente decidiu, olha, como é um produto que está em defasagem, que não é mais a mesma coisa para trabalhar. Pô, tu pega o auge de um produto, depois tu trabalhar com ele na queda, aí nós decidimos trocar e aí migrar para a licitação. Eu trabalho com licitação há muito tempo, mas aí eu decidi me especializar em licitação, porque vi que o mercado só ia piorar, né? Cada vez mais, cada vez menos as pessoas vão imprimir, não é fato isso, né? Sim, seja pegar o exemplo de apostilas em escolas, faculdade, hoje em dia isso já não trabalha mais, tudo é através de material digitalizado, o próprio livro, né? Hoje em dia o pessoal já lê mais no tablet, no próprio celular, computador. E aí o que tu imagina para o futuro do Grupo AGK agora, que começa lá com teu pai, 2010, né? Que você começa com... Que eu comecei com o pai, não, foi bem antes. Na época era trabalho infantil, né? Nós com 14 anos já carregava a caixa, né? Comecei a trabalhar com o pai desde os 13 anos, já ajudava ele. Sim, já estava dentro da empresa. Dentro da empresa, Não é uma coisa que eu recomende, acho que eu poderia ter trilhado outro caminho, mas na época era assim e tá tudo certo. Mas gostava de estar junto? Adorava.
Mas queria ter tido outras experiências, né, com 13, 14 anos que teria sido melhor, vamos dizer assim. Não recomendo. Meus filhos não recomendo trabalhar comigo, assim. Não. Sim. Acho que pode ser um caminho melhor se primeiro estudar, primeiro fazer um intercâmbio, e aí depois sim começar na vida profissional, né? A gente começa muito cedo, né? Sim. Eu já estou há 30 anos trabalhando, né? Então acho que a gente tem que começar um pouquinho mais tarde, mais estudado. Acho que não tem tanta pressa assim hoje em dia. Perfeito, né? E como que foi esse início? Falou, carregava caixa, enfim, mas essa imersão junto na empresa ali, já estava na transição, acredito, quando tu começou, para as primeiras impressoras ou não? Quando eu comecei, primeiro o pai trabalhava era muito para vendendo papel era central de formulários que chamava. Antigamente eram umas impressoras matriciais que vinham com aquelas serrilhas que era uma delícia de arrancar, não sei se tu lembra. Conheço. Então, as impressoras matriciais, a gente vendia as caixas de formulário e aí passou para essas fotocopiadoras grandes, assim, o Xerox estava muito em alta na época, o pai distribuía papel. Então, basicamente era isso que a gente vendia. E aí já começou a entrar os cartuchos de impressora, né? As impressoras jato de tinta começaram a entrar e elas substituíram essas impressoras. Foi uma tecnologia que substituiu a outra, né? Substituíram a impressora de formulário. Embora fosse uma tecnologia mais cara, vamos dizer assim, para se imprimir, era muito melhor, né? O nível da cópia, a qualidade de cópia, né? Sim. E aí depois migrou para as laser e aí mudou tudo, né? Mas... Em qualidade e tudo mais, né? Impressora laser. É isso aí. E aí você falou, esse mercado de impressões, enfim, né? Tu vê que está em declínio ou muito próximo de acabar. O que tu imagina agora a AGK seguindo que nicho, ainda na área de tecnologia e acompanhando esse movimento, mas falou de entrar em licitações e tudo mais, né? Mas o futuro, né? Falou dos teus filhos, enfim, o futuro da empresa, hoje tu à frente, ainda com muita lenha para queimar, é claro, um rapaz jovem ainda, né? Sim. Um empresário jovem, mas daqui para frente. Assim, nós tivemos anos muito difíceis, né, com a pandemia, né? Então, desde 2020 foi a pandemia. Isso. Desde março de 2020 até lá eu sempre trabalhei num certo padrão, assim. Só que a pandemia ela acelerou muito as coisas, né? Nós já sabíamos que ia perder mercado para a internet, já vinha perdendo mercado para a internet, mas tu seguia trabalhando, tu substituía uma receita por outra, sabe? Não deixo de vender as impressoras, mas vendo outra, sabe? Tu conseguia substituir, tu conseguia te virar. Com a pandemia, a gente teve alguns auxílios do governo, deu para manter a empresa funcionando, mas o pós-pandemia foi pior. Porque na pandemia tu ainda tinha umas oportunidades que tu aproveitou, tu substituiu, sabe? Não foi tão ruim, vamos dizer assim, no período... É que a pandemia, ela digitaliza muitas pessoas, né? Na questão de, não posso sair de casa, então lives, é um mercado novo que se apresentou para suprir aquele momento que o povo não podia, né, estar junto, enfim, e distanciou do físico e botou tudo muito próximo do digital. E aí tu entende que foi uma virada, então. Foi, e eu vejo como ela obrigou as pessoas a mudarem de comportamento. Antes tu descia ali no prédio, ali na galeria, comprava um cartucho e aí tu te acostumou a comprar da internet e não tem como competir com a internet. E realmente hoje o Mercado Livre, a Magazine Luiza, a entrega está muito rápida, né? A gente se surpreende, né? Eu prefiro hoje comprar do Mercado Livre do que comprar de uma loja física. Hoje eu prefiro, acho a garantia melhor, tem direito de te arrepender ali. Tudo. Então, assim, eu não vi mais como competir. Olha, eu acho que eles têm melhor preço, melhor dinâmica, melhor... Não tinha mais como, sabe? Condições de parcelamento, enfim. Tudo. Não vi mais como competir. Na verdade, eu queria estar vendendo lá dentro, não, né? Então, eu realmente não vi mais como competir assim, com o Mercado Livre e esses outros marketplaces, Amazon e tal. Então, eu digo, vamos especializar. Eu sempre adorei licitação, né? Mas nunca consegui focar. Porque a loja física, ela demanda muito, né? Muito.
Tu não consegue ter controle, tu não consegue meio que... Tá sempre apagando incêndio, né? Tu não consegue... Diariamente, é funcionário, é produto que não chega, é produto que Cara, dá errado, é garantia. Eu imagino que seja um... Não é fácil. Talvez algumas pessoas tornem fácil. Eu não consegui nunca, sabe? Sempre apagando incêndio. Então eu nunca consegui me focar. Eu já trabalhava alguns pregões presenciais, eu tentava montar uma equipe, mas uma coisa que a gente tem que ter no negócio, assim, até hoje sempre foi lei para mim, é foco, né? Então, quando eu tinha loja, eu tinha que ter só loja. Quando eu tinha depois que tu já tem uma coisa andando e aí tu migrar para expandir é bom, mas enquanto tu não tem assim tudo muito bem feito, muito detalhado, tem que ter foco. Foi quando a minha empresa cresceu como loja de cartucho e tal. Foi quando eu foquei, não vendo informática, não vendo nada, é só cartucho, recarga de cartucho. A empresa cresceu assim gigantescamente. E aí depois por começar a ver que o mercado, que ia acabar a impressão, que eu fui começando a tentar trocar e não deu certo. O foco eu acho que é uma coisa fundamental. É a experiência que eu tive, assim, é a principal lição que eu tive, assim. Então, agora, por exemplo, meu foco é todo em licitações, né? Mas é difícil, né? Tu largar tudo que tu tem. O cara te liga, vou te dar aqui, sei lá, R$200 de lucro. E tu, não vou fazer, porque eu tô focado aqui. Mas tu tem que fazer, porque o teu foco é outro, né? Tu decidiu, sim, né? Já que tu já decidiu, tu tem que ter essa disciplina de seguir. Então é isso, sim, mas... Então agora hoje o nosso foco é em pregão eletrônico, mas dentro do pregão eletrônico tem que ter um outro foco que é os produtos. E isso a gente ainda não conseguiu nichar, não conseguiu descobrir. Eu tenho um prazo já de experiência, mas eu não consegui descobrir assim, o que realmente vai me dar o melhor retorno. Não consegui decidir ainda. Eu consegui decidir algumas coisas que não dão. Algum não eu já consegui dizer, mas saber ao certo qual produto que dá maior competitividade, lucratividade, ainda não consegui. Certo, já chegou a ter 8 lojas físicas, né? Sim. A GK não... Nós tivemos assim, nós trabalhávamos na Galeria Firenze ali, né? Sempre. Sim, conheço o endereço. O pai fundou ali, se eu não me engano, foi em 97, primeira loja física. E desde ali a gente ficou até em 2004. Aí eu fundei uma empresa no meu nome e focamos somente cartucho de impressão. Só trabalhava com cartucho de impressão. A empresa cresceu muito, assim, foi muito bom. E foi isso. Aí depois eu me casei em 2010, aí nós botamos papelaria também na galeria. Era um negócio razoável, assim, mas o retorno que ela dava não era satisfatório, assim. E era bom de fazer, assim, ela não dava muito trabalho. Mas a dinâmica desse negócio era um pouco diferente. A galeria ficava um pouco apertada, assim, esse negócio de papelaria ele é um pouco mais self-service, tem muito probleminha de roubo, essas coisas. Né? Sim. Então... Aí são produtos pequenos, né? E como tu disse, o pessoal é acostumado a papelaria, né? A comprar pegando, olhando, vendo a folha, vendo o lápis, a caneta, enfim. E muitas vezes isso abre brecha, né? Para essas situações que não tem alguém em cima supervisionando. E a gente percebeu que era um retorno que... não é um retorno que vai fazer grande diferença assim para nós, então a gente decidiu fechar. Não vale a incomodação. Não vale. E aí diz, quer saber? Fechamos a papelaria. Aí no ano da pandemia a gente resolveu abrir uma loja na Estrada do Laranjal. A pandemia foi muito pior do que se imaginava, uma coisa que a gente nunca tinha vivido. E aí não deu certo, e aí a gente tentou abrir no Calçadão para ver se... Aí também não deu certo no Calçadão, não foi uma boa experiência. E aí a gente percebeu, e aí até a própria loja matriz, que é quem sustentava essas outras enquanto não deu certo, não conseguia mais, não dava o retorno que a gente queria. E aí a gente disse, vamos liquidar tudo que tem aí e vamos partir para outra. Aí a minha esposa me ajudava muito, ela foi trabalhar com imobiliária, né? Ela tem a imobiliária dela hoje, e aí a gente tá nessa, e eu tô trabalhando com licitações agora. Para mim tá muito, em termos de resultado, tá muito parecido, assim, um pouco melhor do que era nos últimos anos, mas em termos de qualidade de vida, não tem comparação. Muito melhor, muito
muito melhor, assim, muito mais fácil de controlar. Menos estresse. Muito menos estresse, muito menos. Então a gente deu um passo importante, assim, foi bom. Agora é só ir atrás do resultado, né? Achar melhores produtos, conhecer melhor. Isso, e hoje ingressou nesse mercado de licitações, e falou de estar encontrando produtos. Hoje, o que o Grupo AGK se disponibiliza a ofertar num processo de pregão, numa licitação? A gente trabalha com material de suprimentos, é o que a gente trabalhava na AGK, né? É material de informática e suprimentos. Mas tem uns ramos assim que são um pouco inviáveis, assim, às vezes, computador de marca, Dell, Lenovo. Isso a gente não compete mais porque tinha algum resultado, mas muito pequeno, assim. Então a gente pega a linha de suprimentos também, porque licitação é um ramo muito, muito concorrido e tu não tem como saber como que vai ser o pregão. Pode ser que ele seja inexequível, vamos dizer assim, e o cara faz um preço lá que é impossível, não tem alguma coisa errada, não bate. Mas tu não tem como saber. Como tem muito, né? Essa é a vantagem que eu vejo. Hoje o que a gente faz é participar de muitos, e aí em alguns a gente consegue ter um bom resultado. É uma estratégia, por enquanto vem dando certo, assim, mas qual produto a gente conseguiria ter uma... Como é que eu posso... Qual é a palavra, assim, mas ter uma estabilidade, não é bem isso, assim, sabe? É poder controlar o processo, saber ser mais assertivo ali na... nisso aqui eu vou ganhar mais, vou ter uma regularidade maior, assim. Eu até já tenho produtos em mente, mas aí depende de capital também, não é tão simples, assim. Mas a gente está indo, assim. A minha ideia é conseguir criar uma marca, um produto da China, uma importação, para poder trabalhar mais tranquilo, assim, e ter um foco, aquilo que eu te falei, né, sobre foco. Na hora que tu tem um produto só, aí fica... Que hoje eu tenho que ver a especificação de tudo que é tipo de produto. Eu vendo desde webcam até HD, a toner. Então, eu realmente quero ver se eu consigo... Nichar, diminuir o número de produtos. E a partir de... Já faz algum tempo, né? Tu falou que ao longo de... Mesmo tendo a empresa, com prédios ali, com lojas físicas, né? Já trabalhava com licitações, tentava entrar em algumas. Quando que surgiu isso? Quando que tu viu aí uma possibilidade de negócio? Como, na verdade não é o quando, né? Talvez tu precisar isso, uma data seja complexo, mas tem a ver com de que forma, né, que tu viu, opa, aqui eu posso ter uma oportunidade de negócio, de expandir, de ter também uma vertente de venda? Tem a ver com o pai ainda, isso aí. Os maiores clientes do pai, quando era central de formulários, nós trabalhávamos lá na frente da ESEF, lá no bairro Jardim. Lá. E aí, o pai ele atendia, os maiores clientes deles eram órgãos públicos, era a Universidade Federal. O processo de compras era totalmente diferente. Sim. Nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Sim. 30 e poucos anos atrás. Então o pai atendia muito o órgão público e depois... Recém estava se estabelecendo uma constituição no país, né? Quando começa essa... Isso. Da data que a gente está falando, né? Muito antes de ter as leis de licitações e tudo. É isso, assim. Então a gente, na verdade, sempre trabalhou, sempre teve as negativas, a documentação. Então a gente sempre trabalhou com licitações. E aí começou a ter os pregões presenciais, aí eu... Desde 2003, 2004, eu ia nos pregões presenciais, eu acho. E aí a gente procurava aqui os pregões aqui na região, participava meio de tudo que aparecia, assim. Né? Tudo não digo, mas... Do que via, né? Uma boa linha, assim. Então, pregão de bateria, tu ia, porque a competição era muito pequena, né? Pouca gente sabia, né? Então, aí essa competição no pregão presencial foi aumentando, já começou a ficar ruim, assim, porque todo mundo pode vender com uma margem de, sei lá, 30%. Mas quando tu começa a baixar muito de 30%, ali tu tem que ter uma margem, senão não consegue pagar combustível, teu tempo, comprar produtos, não é assim, né? E gerar estoque, enfim. E aquilo fica um leilão e o cara diz, mas com 25, eu tenho esse produto em casa, com 25... Aí começou a ficar uma coisa bem, assim... Aí tu ia meio que na sorte, assim, arriscando para ver se tinha pouca gente, né? Então, começou... E aí mudou a lei de novo e aí ficou tudo eletrônico e aí, vamos ter que migrar pro eletrônico e...
Mas a maioria, assim, desiste, né? Não é fácil vender em pregão eletrônico, assim, sem uma boa estratégia, né? Não é muito fácil, não, assim, o nível de preços não é muito simples. E aí, claro, tem toda essa vivência, né? Como tu bem citou já, do início da empresa trabalhando e atendendo órgãos públicos, as universidades, as escolas, né? Tem esse desenvolvimento, tu sempre foi acompanhando, porque a empresa já tinha a documentação, já tinha entendido isso, que era importante. E como que é essa parceria com a Sabato, que é uma parceria recente? Já comentou que já trabalhou um tempo atrás e agora, como está se focando em licitações, também está contando com essa assessoria. O quanto é importante ter a assessoria do lado para também ter um jurídico junto, ter uma série de vantagens, né, que a assessoria do Grupo Sabato te oferece. Se nós for resumir, assim, né, o que a Sabato faz? É uma terceirização, né? Eu não preciso ter uma equipe para fazer documentação, participar do processo. Isso é uma das partes, vamos dizer assim. A outra parte, que aí ela é um plus significativo, assim, é o conhecimento jurídico da Sabato, que ela tem essa assessoria toda, né? Então, se um órgão não me pagar, o Sabato que vai cobrar. Se impugnarem o edital, se tentarem me desclassificar, se tudo isso, toda a parte documental, tu só tem que... E muitas vezes também aquele olhar no concorrente, né? Opa, aquele olhar prévio no edital. Será que não tem ali uma especificidade demais, né? Sim, isso tudo é importante da assessoria. E é uma coisa que o Leandro tem no DNA dele, né? Ele tem isso, assim, de ser combativo nas licitações e coisa e tal. O Leandro tem isso. Ele é uma coisa dele, natural dele, assim. É uma coisa que até eu não tenho muito, nunca dei muita bola para isso, sabe? Assim, eu quero mais participar de processo. Então, na verdade, com a assessoria da Sabato, eu só tenho que te dar o preço. Parece que eu não trabalho. Não, eu trabalho muito, mas assim, eu só tenho que dizer, eu vendo, o mínimo que eu vendo é isso. E aí... Pode ir até aqui. É isso aí. Basicamente é isso, assim, ele faz quase todo o trabalho. Hoje, se eu quiser trabalhar só eu, mais Sabato, posso. Eu tenho uma equipe lá, tenho 2 pessoas me ajudando, mas se eu achar que devo ficar só eu e a Sabato, eu fico. É uma terceirização de uma parte que eu não gosto, por exemplo, acho chato de fazer. E questão jurídica, né, como um todo, os editais são imensas, uma imensidão de páginas para ler tudo. É isso aí, eu acho chato de fazer. Tem gente que adora, né? Eu não gosto, é uma coisa que eu nunca gostei de fazer isso. E sempre que eu fazia, ficava muito tenso, porque eu ficava com medo de errar. Não pode passar nada, né? Não pode passar nada. Então sempre que eu fiz bem feito, mas aquilo me dava um mal-estar, assim, sabe? Então eu não gosto. Então eu tenho essa confiança na Sabato para isso. Então, basicamente, isso eu terceirizo toda a parte administrativa dos processos com a Sabato. Então, eu só tenho o trabalho de passar o preço e aí pós-processo eu tenho o trabalho de entregar os produtos e tal. E o quanto isso tem te impactado também nessa tua nova rotina da empresa, porque Sabato não vai olhar apenas editais da nossa região, né? Tá de olho também em tudo que sai, em todo lugar. O quanto isso também impactou para ti de retorno, de abrir mercados que talvez tu não conseguisse chegar ou ter noção de que teria uma licitação numa outra cidade distante daqui, num outro local. Outro órgão que não é aqui. Ele me poupa todo esse tempo, né, de fazer a pesquisa, de tudo. Ele também existem órgãos que que existe um histórico ruim de se trabalhar, porque embora exija uma lei de responsabilidade fiscal, não é seguido à risca. Então, alguns órgãos não pagam, demoram para pagar. Então, tem todos esses filtros assim que eu não preciso fazer. Simplesmente é uma economia de tempo assim, gigantesca. Fora que eu fico mais competitivo se eu precisar brigar, se eu precisar... Com certeza, fica muito melhor tendo a Sabato do lado. Mas... até pegando esse gancho, né? É comum a gente muitas vezes ter esse entendimento de tudo que a gente vê, seja na televisão, no noticiário, de que os órgãos por vezes não pagam ou não chegam ali rompem contratos, enfim, mas a importância, né? A gente falou aqui, mas ressaltar isso, né? De contar com uma assessoria, que também é uma assessoria jurídica nesse processo, para ter a garantia de que por mais que atrase, mas que tu receba, né? Isso não... É muito importante. É muito importante. Eu, antes até de contratar Sabato mensalmente, assim, regularmente, eu recorria diretamente
olhando para receber, e sempre tive êxito total, assim. Muito bom, muito bem feito o serviço de cobrança. Para quem está acompanhando agora, a gente está falando aqui então com o Augusto Nedel, né, ele que é diretor hoje, né, trabalha à frente do grupo AGK, e durante a nossa conversa, você que já está acompanhando pode notar que há muito tempo trabalha com licitações, há muito tempo tu entendeu que é um mecanismo que tu pode ter a tua empresa ali vendendo para o serviço público de um modo geral. Te perguntei já sobre esse gatilho, de quando foi, tu disse que a empresa já nasceu um pouco disso, né, de lá atrás já ter um cliente forte sendo os órgãos de educação aqui do município, enfim. Que recado também dá para aquele empresário que tem receio, que tem medo, que daqui a pouco acha, não vou vender, não vou receber, ou acha que licitação é apenas mutreta, que para participar de licitação tem que ter algum caso lá com o governo, e a gente sabe que não. Infelizmente, volto, né, naquilo que a gente vê no noticiário, faz muitas vezes nos levar a imaginar isso, mas o serviço público compra de tudo e a todo momento porque precisa suprir uma série de necessidades. Se a gente olhar uma escola, imagina, tem da merenda, o material, quanta coisa se consome ali, é como uma empresa privada. Uhum. Depende de suprimentos de tudo e toda parte. Sim. Para esse empresário que está nos acompanhando agora, que pode estar olhando um corte depois do nosso Instagram, que recado também tu leva assim, para que desperte esse interesse, que é uma válvula de venda também. Sim. Assim, a questão de não receber, ela é impossível, né? Um dia tu vai receber. Não tem como tu não... É diferente se tu vender para uma empresa e essa empresa vira falência, não tem como te pagar. Não, o órgão não... É impossível, assim, não vejo, nunca aconteceu, né? Nós temos pouquíssimos casos, assim, hoje em dia eu até me surpreendo, assim, porque isso é uma questão cultural, né? A gente, realmente, na época que meu pai começou lá, eu lembro que ele vendia, às vezes, para a FAO, e a FAO não pagava nunca, e não tinha jeito de pagar, e não sei, aí veio a lei de responsabilidade fiscal, não é mais assim. Então, e isso entra na cultura do empresário, eles, o que eu quero vendendo para o órgão público? Eles não pagam, assim, não é verdade. O único jeito de tu não receber é uma nota não tendo ido para algum erro interno, não foi para liquidação, tu não acompanhou o devido processo, não tem como acontecer. E assim, essa questão assim, de corrupção, eu me surpreendo, assim, porque embora a lei seja bem rígida, teria muita brecha, sabe, para os compradores tentarem fazer alguma coisa. 0 vezes aconteceu comigo, 0. Todo esse tempo que eu trabalho, nunca um funcionário de um órgão público, alguma coisa, me pediu alguma coisa. 0 vezes. É uma coisa surpreendente, legal de se dispor, né? Porque não tem, nunca. Eu não estou dizendo que eu nunca fiquei sabendo, mas comigo nunca aconteceu. E então, assim, eu acho assim que é um mercado que ele é totalmente diferente do que as pessoas imaginam, assim, esse negócio de não pagar, é um mercado que tem um bom nível de consumo, é muito competitivo, mas na verdade o órgão ele precisa de uma prestação de serviço, né? E ele tem uma dificuldade imensa para comprar, né? Porque depende de empresas também corretas, né? E legais. Que eu acho que é a pior parte. E assim, os órgãos eles têm que entender que o órgão é como se fosse um outro cliente normal, que ele precisa das demandas. É claro, ele é bem mais ineficiente, né? Não é, gostei desse teu orçamento, vou comprar, vou pagar. Não, tem uma burocracia que realmente atrapalha um pouco. Aí entra a parte da Sabado, por exemplo, mas não tem esse risco assim de não pagar. Isso não acontece, e o nível tu vai te surpreender, assim, o nível de consumo é bem interessante, assim, é um canal de vendas a se explorar. Tem uma empresa, tem um bom produto, se esse teu produto se encaixa dentro do mercado local, ele vai se encaixar para as prefeituras, ou para o outro setor que for. Vai ser uma necessidade também para algum órgão público. Vai ser uma necessidade, e não é esse bicho de 7 cabeças que vocês pensam, organizar uma documentação, tudo. Não é uma coisa tão difícil quanto as pessoas pensam que é.
Não é tão burocrático, e aí, se contar com uma assessoria, facilita ainda mais, porque a própria assessoria vai dar a diretriz do que é necessário, né? Augusto, para a gente já encaminhar o encerramento, já te agradecendo ao tempo, mas a gente falou bastante da empresa, do Augusto empresário, mas também o Augusto esposo, pai, o quanto essa mudança também te aliviou no contexto familiar, que tu falou, né, que era apagando incêndio todo dia, né? Eu imagino o estresse que isso te causou ao longo de todo o período que a empresa teve em atividades, com estante, loja física, e o gerente aqui te chamando, ali te chamando, teus funcionários ali que cuidavam desses locais. Hoje, como que tu te sente assim, e te doando mais também a família, enfim, como que está sendo para ti? Contar um pouquinho dessa experiência de mudança. Porque tu disse que financeiramente talvez esteja até melhor. E aí, o quanto isso foi importante para ti também? Assim, financeiramente hoje em dia tá difícil, né, para todo mundo, assim, que eu percebo, assim. Mas, assim, ó, é o tipo da coisa, assim, eu fico esperando o Tony vir conversar comigo num churrasco para dizer por que eu não fiz isso antes, por que eu fiquei tanto tempo com a loja. Que nem, por exemplo, me mudei pra praia faz 3 meses. Por que eu não fiz isso antes? Sabe? Dormir na tranquilidade, naquele silêncio, que às vezes os cachorros incomodam um pouco. Então, assim, mas, cara, a melhor coisa que tem é um cachorro incomodando, não os carros passando a noite inteira e buzinando e tal. Então, assim, a sensação que eu tive, assim, foi a melhor coisa que aconteceu nos meus últimos tempos, e vindo de uma frustração gigantesca, né? Porque ninguém quer, né? Ninguém monta um negócio, ninguém toca um negócio da família por 20 anos e quer ter que fechar, né? Tu resiste para fechar. Eu sabia que devia tomar essa decisão há mais tempo, mas simplesmente é muito difícil abrir mão, né? Querendo ou não, é o nome da empresa da família por muito tempo, né? Então, mas para mim foi excelente. Em termos de qualidade de vida, não tem comparação. Não tem. Os incêndios que eu tenho que apagar é tudo não é nada assim, começar o dia tentando recuperar problema, não, é tudo para frente. Uhum. Então, não estou dizendo que está fácil, não é isso, mas está bem melhor, muito melhor. E o nome AGK? É uma sigla que vem... É da família. É Augusto, Gustavo e Caroline. Caroline é minha afilhada que nasceu na época da fundação da AGK. Então, a Carolina é de 99, então aí a gente botou a primeiro nome dos 3. Meu irmão é Gustavo, Augusto e Carolina. Maravilha. Uhum. Augusto Nedel, diretor do Grupo AGK, hoje focando, né, no mercado de licitações, tem uma parceria muito boa aqui com o Grupo Sabado. Te agradecer a presença aqui ao nosso podcast, foi um papo, acredito, muito bom e que pode também elucidar, né, outros empresários aí que daqui a pouco também estão aí num cenário dividido, numa situação difícil, pode ser sim uma válvula de escape vender, né, para órgãos públicos, para esse mercado aí do mundo de licitações. A gente brinca sempre aqui, mas na verdade não é um brinquedo, é uma verdade, é o maior comprador do Brasil, é o governo, então seja ele na esfera que for. Muito obrigado, Augusto. Tamo junto, não tem? Muito obrigado também. E a você que acompanhou, muito obrigado, fique atento aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal, que a qualquer momento a gente traz novas informações para você. Um abraço e até uma próxima.